Estamos num lugar em que não há estrada asfaltada para sairmos dele. Temos que seguir trilhas e observarmos os sinais que outros vão deixando pelo caminho. A pandemia acabou com as certezas, embora certezas nunca tenham existido. Precisamos voltar às aulas presenciais e tudo o que temos são pistas de ações que podem dar certo. Vamos seguindo as trilhas e deixando sinais para outros que venham depois de nós. Protocolos de cuidado, currículo em espiral, avaliação formativa, ensino híbrido e acolhimento socioemocional. Essas já são paradas certas nessa trilha que temos que seguir. As aulas presenciais durante a pandemia já são uma realidade. O momento está nos exigindo cuidado, coragem e resiliência. A pandemia não acabou e o que precisamos fazer é mantê-la sob controle. Para isso, a escola vai ter que manter os 3 cuidados básicos: o afastamento, a asepsia frequente das mãos e o uso de máscara. Além de ter que readaptar todo o seu cotidiano, além de ter que se reinventar pedagogicamente para se tornar a escola da aprendizagem perdida. Pesquisas provam que levaremos de 3 a 5 anos para resgatar e colocar todo esse processo ensino-aprendizagem, digamos, em ordem. E para isso, o ensino híbrido é uma realidade já presente em nossas escolas. Se você ainda não voltou às aulas presenciais, com certeza isso está próximo de acontecer. E esse modelo híbrido, ele vem se adequar a essa necessidade que a pandemia nos coloca, a essa necessidade de um número menor de alunos por sala, e isso vai requerer de nós um reaprendizado sobre o cotidiano do processo ensinar e aprender, sobre um reaprendizado sobre a avaliação que temos que fazer cotidianamente com esses alunos. E é para isso que a gente está aqui, apresentando essa trilha de volta às aulas em plena pandemia, para darmos as mãos e seguirmos juntos nesse momento. A volta às aulas presenciais traz o desafio da adaptação ao funcionamento da escola em tempos de pandemia. Esse desafio vai desde cumprir os protocolos sanitários até o bom funcionamento da logística e também das adequações pedagógicas que a escola vai ter que enfrentar para um efetivo resgate das aprendizagens. Sim, os desafios a serem enfrentados são muitos, assim como as ações a serem implementadas. A escola presencial durante a pandemia precisa funcionar em torno de 2 grandes eixos: a manutenção dos cuidados e o resgate das aprendizagens. A manutenção dos cuidados está ligada diretamente à capacidade da escola de incorporar novas rotinas que vão precisar fazer parte naturalmente da escola por um bom tempo, até que consigamos verdadeiramente controlar a pandemia. Segundo os cientistas, não se sabe ainda quanto tempo vai levar. A questão do resgate das aprendizagens está diretamente ligado à capacidade da gente fazer um replanejamento pedagógico que tenha como base a compreensão de que a escola simplesmente não pode retornar ao ponto que ela parou antes da pandemia. Nós precisamos retornar a uma escola do resgate que precisa se replanejar toda. Ela precisa implementar um currículo de transição, um currículo contínuo, um currículo que o principal foco é o resgate das aprendizagens. E nesse processo e nessa escola, diagnosticar e replanejar vão se tornar cada vez mais frequentes. Uma outra ação que essa escola presencial em pandemia não pode deixar para trás é a ação de formação frequente de todos os envolvidos na escola, professores, funcionários, alunos e pais. Porque como vai ser uma escola que vai ter novas demandas, nós precisamos estar o tempo todo renovando junto a esses atores que constroem a escola a convicção de que essa é a escola necessária para esse tempo que nós estamos vivendo. Não esquecendo que aquilo que a gente não se empenha para mudar, a tendência é que a nova prática retorne. Isso é uma característica humana, Eu preciso praticar o jeito novo para poder abrir espaço realmente para mudança. Caso contrário, a probabilidade de voltarmos a fazer do jeito que sempre fizemos é muito grande. A espiral é contínua e infinita, assim como todo currículo deveria ser. A pandemia nos fez ver com mais clareza que nenhum aluno pode ficar para trás. Esse discurso não é novo, ele é de muito antes da pandemia. Na verdade, uma escola que tenha condições de ensinar a todos e não deixar ninguém para trás,
é o maior desafio dos sistemas educacionais de todo o mundo. Mas no Brasil, ele ganha contornos muito especiais. Nós temos que entender que estamos diante de um momento ímpar em que podemos deixar para trás, de uma vez por todas, a escola estruturada sobre o tempo, né, e construirmos de verdade a escola focada nas aprendizagens, em especial nas aprendizagens personalizadas, nas aprendizagens individualizadas. A BNCC ela já nos traz esse desafio da mudança, em definitivo, da troca de um currículo em gavetinhas, que é o currículo que nós conhecemos, né, por um currículo em espiral. E é só lembrarmos, o espiral ele é aquela imagem, né, onde nós passamos várias vezes no mesmo ponto, só que num nível superior. Para construirmos de verdade um currículo em espiral, nós precisamos entender o que é um planejamento em espiral, precisamos entender o que é uma avaliação em espiral. E isso precisa ser muito bem compreendido pelos gestores pedagógicos das escolas e, claro, por toda a equipe, para que a gente verdadeiramente possa construir a muitas mãos essa escola tão sonhada que não deixa ninguém para trás. O hibridismo é um componente da evolução. Ele pode ser encontrado naturalmente na natureza, entre os animais híbridos, que apresentam beleza, resistência, força, muitas vezes maiores do que aqueles que lhes deram origem. O hibridismo também está presente hoje em dia naquilo que a gente chama tentativa de diminuir a poluição do planeta nos carros híbridos funcionando a gasolina e energia elétrica. Está presente também na nossa alimentação, na agricultura, produzindo espécies mais resistentes às pragas, mais saborosas. O hibridismo também está na indústria, tentando cada vez mais transformar os produtos para usos diversos, usos diferentes, adaptados às diferentes demandas que as pessoas podem ter. Encontramos também os serviços híbridos, os bancos, né, com seus atendimentos presenciais nas agências, mas sua maior parte de atendimento à distância, feitos hoje em dia através do celular. Híbrido quer dizer misturado. Hibridismo quer dizer mistura. E hoje, quando falamos de híbrido, lembramos logo da educação. Nesse momento de pandemia, a modalidade híbrida tem sido uma das modalidades que mais vem atender às necessidades de uma educação em meio à pandemia, tentando somar o que há de melhor na educação presencial e na educação remota. Bom, a escola que pretende otimizar as aprendizagens, né, que pretende resgatar as aprendizagens que perdemos aí ao longo desse tempo de pandemia, ela vai precisar de um modelo didático que nos ajude a isso, né, nos ajude a otimizar o tempo e nos ajude, claro, a otimizar as aprendizagens. O ensino híbrido ele vem preencher de maneira muito apropriada essa lacuna, né? Até porque ele é a reunião daquilo que há de melhor na modalidade presencial com aquilo que há de melhor na modalidade remota, preferencialmente mediada por tecnologia, é claro, quando isso é possível. Agora, é claro que o ensino híbrido ele não tem apenas essa característica. Existem duas outras que é importante que a gente saiba. Ele precisa facilitar a personalização do ensino e ele precisa promover a figura do professor como uma figura muito maior de facilitação. O professor deixa de ser o primeiro recurso de ensino presencial. E isso vai exigir que a gente reveja uma grande ferida, né, que é a nossa grande adaptação, até porque foi essa escola que nós recebemos dos nossos professores, que é a escola das aulas expositivas. Isso vai precisar ser muito bem repensado e o ensino híbrido vai precisar ser muito bem compreendido para que a gente não corra o risco de fazer um arremedo de uma metodologia que já vem trazendo resultados tão efetivos e tão eficazes quanto as pesquisas que já existem demonstram. Então resta a nós, professores, nos perguntarmos quais serão as principais desaprendizagens que nós vamos ter que promover em nós para conseguirmos efetivar de verdade essa modalidade de ensino. Há mais de 500 anos que a escola avalia do mesmo jeito, ou melhor, não avalia, apenas mede, constata o quanto o aluno aprendeu. A real avaliação é parceira da aprendizagem, caminha lado a lado com ela, ajudando a aprendizagem a entrar nos eixos quando ela deles escapa. Mais uma vez, a pandemia se revela grande mestra.
Mostra-nos que avaliar do jeito que sempre fizemos é inútil quando o principal foco é resgatar aprendizagens. Uma das principais paradas da nossa trilha é essa. Como avaliar nesses tempos sem incorrermos no risco da injustiça? Essa pergunta ela é reincidente, né? A gente sempre fez, enquanto educadores, essa pergunta. Como que eu posso fazer para não ser injusto no momento de avaliar? Acontece que essa nossa inquietude ela não se reflete em mudanças concretas, né, no nosso fazer, infelizmente. Nós temos aí mais de 500 anos de uma avaliação, eu diria, quase que puramente somativa. Uma avaliação que, no fundo, não é uma avaliação, não cumpre o papel real, né, e principal de uma verdadeira avaliação. A gente tem que se fazer sempre uma pergunta, que é assim: o aluno aprende para ser avaliado ou o aluno é avaliado para aprender? E quando a gente descobre que a verdadeira resposta é a segunda, o aluno é avaliado para aprender, a gente vai ter que entender que vamos precisar aprender a avaliar formativamente. O ensino remoto e o ensino híbrido, ele nos obrigou a entrar cada vez mais nesse conflito, né, nesse conflito da avaliação em tempos de pandemia, e que vai prosseguir com essa inquietude que vai nos levar, esperamos que nos leve, né, a um modo de avaliar mais coerente, a uma avaliação que de verdade funcione em prol da aprendizagem, porque essa é a verdadeira função de toda avaliação: promover aprendizagens, né, e não simplesmente lançar notas, lançar conceitos, e muitas vezes a gente tendo convicções de que lacunas na aprendizagem ficaram para trás. Então, a avaliação da aprendizagem, com certeza, é uma parada necessária nessa nossa trilha de formação a caminho de uma escola que resgate aprendizagens. Estamos todos carentes de abraços, de colo, de acolhimento, em função das mazelas que a pandemia nos trouxe. Temos que aprender a abraçar afastados, a amar através de coraçõezinhos feitos com as mãos. Parece que os ícones do WhatsApp vieram para a realidade. E a escola precisa acolher, ajudar a elaborar e a seguir em frente, cumprindo talvez o seu principal papel, que é fazer acreditar que existe um amanhã melhor do que o hoje. Nós estamos carentes, fragilizados e emocionalmente impactados, né, com essa pandemia. E nesse momento de volta às aulas presenciais, a escola não pode ignorar isso de jeito nenhum. Na verdade, a escola precisa acolher, precisa ajudar a compreender esse momento que a gente está vivendo, ajudar a elaborar esse momento e ajudar a seguir em frente. São essas as verdadeiras funções das competências, das tão faladas competências socioemocionais que precisam ser desenvolvidas na escola. Ajudar-nos a seguir em frente da melhor maneira possível. Então, é momento de acolher, acolher e acolher. É momento da gente entender que educar hoje é muito mais sobre estender a mão do que sobre ensinar conteúdos, embora ambas as ações sejam essenciais para que a gente aprenda a olhar para o futuro com esperança. No fundo, eu acho que esse é o grande papel da escola: fazer a gente acreditar que existe um futuro que vale a pena. Essas são as 5 paradas da nossa trilha de formação de volta às aulas presenciais em pandemia. Volta às aulas essas que, se ainda não aconteceu com você, com certeza está prestes a acontecer. Vai lá no nosso site, juliofurtado.com.br. Lá você vai encontrar mais detalhes sobre essa trilha formada por 5 momentos, por 5 palestras e como levá-la para a sua rede de ensino ou para a sua escola. Vai lá, você vai ver que é muito mais viável do que você imagina.